A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que acompanha essa aula de apoio do CAPED. Meu nome é Natan, sou lá da congregação do Vila Luzita. Nessa revista, nesse trimestre, nós estamos tratando sobre escatologia, O tema da revista Bendita Esperança. E nessa aula nós vamos falar sobre a volta de Cristo, como é que ela funciona, de que maneira ela vai acontecer, o que a palavra de Deus nos diz sobre ela. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o pastor Saulo. Pai do Senhor, meu pastor, tudo bem? Amém. Cumprimento também a todos com a paz do Senhor. Uma honra poder estar aqui para contribuir em mais uma aula para os alunos do CAPED Sandy. Maravilha. Bom, vamos lá, A primeira coisa que nós podemos tratar aqui, que o próprio autor da revista nos levanta essa questão, é algumas interpretações equivocadas acerca da vinda de Cristo, Algumas delas a gente ouve até dentro da nossa igreja, pastor? Sim. Até algumas delas, eu lendo aqui a revista, a gente pode até ver dentro das nossas igrejas que é a falsa interpretação ou talvez até virou até um jargão, de dizer que Jesus vem no momento da conversão. Não, Jesus veio para você, Jesus veio quando você aceitou Jesus, Jesus veio para você. Mas essa terminologia ela não tá bem acertada, Essa terminologia de que Jesus veio para você, Isso não tem muita base bíblica. E outra é até um jargão evangelístico, Jesus pode vir para você. Você vai atravessar a rua, o carro te atropela e Jesus pode vir para você. Virou um jargão evangélico a gente falar isso, Então, um jargão evangelístico, Muitas pessoas usam essa frase. Logicamente que essa ideia de volta individual não é bíblica, Em momento nenhum na Bíblia fala que Jesus está vindo individualmente para alguma pessoa. Jesus, quando ele voltar, ele vai voltar coletivamente para buscar a sua igreja. E quando uma pessoa morre, não é Jesus que fica fazendo esse papel de levar para lá ou para cá, Nós temos uma referência ali em Lucas 16, 22, ali na parábola do rico e do Lázaro, que quando Lázaro morre, são anjos que levam ele até o seio de Abraão, ali, Então também não, apesar de, logicamente, que muitos irmãos falam isso talvez na inocência, não pensando a respeito disso, mas é uma frase que também não reflete o que é a volta de Cristo, pastor Saulo? Sim. A vinda de Jesus, às vezes nós falamos isso, às vezes até realmente de uma forma para poder dizer que para quem o fim da vida chegou, Jesus para esse já voltou, porque ele não significa que ele foi encontrar o Senhor nos ares, Como será a volta iminente de Cristo, Tudo nós entendemos à luz das Escrituras que chegando o fim dessa vida, essa é até a lição lá estudada na lição de número 3, o estado intermediário dos mortos, E é por isso que chama intermediário, por certos irmãos já estudaram essa lição, nós estamos aqui tratando a lição de número 5, e lá fica claro que por isso chama aí o tempo entre a morte e a ressurreição, seja ela para a vida eterna, seja ela para a condenação eterna. Esse é um tempo em que não podemos afirmar que Jesus já veio para essas pessoas porque ela está no paraíso, Ela ainda não está, Jesus ainda não levou a sua igreja ao céu, Onde nós todos juntos estaremos na eternidade. Perfeito, pastor. Tem outras questões também, aí já são doutrinas equivocadas, Não é um mal entendido, não é algum jargão, mas são doutrinas erradas, Existe um grupo que é chamado como, ou conhecido como preterista, que é um grupo que acredita que as profecias do Apocalipse se cumpriram no primeiro século, Então é um grupo que liga a volta de Cristo à destruição de Jerusalém lá no ano 70 depois de Cristo.
Logicamente que era uma profecia de Jesus, né? Que aqui não ficara pedra sobre pedra, mas não tem a ver com a volta de Jesus, né? Nós cremos que profecias, especialmente do Apocalipse, ainda irão acontecer, né? Pelo menos a maioria delas, né? Mas existe um grupo, né, de pessoas que acreditam que não, tudo já se cumpriu, né? Enfim, nós estamos aqui vivendo ali de maneira até sem propósito, né? E ainda outras pessoas que, na minha visão, até pior ainda, que começam a marcar a data, né, para Jesus vir, né? Não, Jesus vai vir tal dia. Dentre eles, nós podemos salientar dois que foram bastante conhecidos na história, e que é o Charles Russell, né, o fundador das Testemunhas de Jeová, que ele previu, né, que Jesus voltaria em 1874. Né? E também o grupo que ficou conhecido como Grupo Adventista, né? Dentre eles o mais famoso, que é o Adventista do Sétimo Dia, né, que datou a volta de Cristo para 1844. Naturalmente os dois erraram, né, que nós já estamos em 2025, né? Naturalmente os dois erraram, e até essa previsão tanto dos Testemunhos de Jeová quanto dos Adventistas, o pessoal precisou dar uma contornada para passar o pano, né? Chegaram a reagendar, né, essas voltas, né? Exatamente. Isso já para o século passado, né, o século XIX, eles chegaram a agendar pelo menos mais 2 vezes essa data, que também não deu certo. Não né? aconteceu. Por fim, acho que desistiram, não tem mais nenhuma data definida, pelo menos anunciada não tem, né? Mas por 2 vezes isso aconteceu, pelo menos por parte de Russell, ele por 2 vezes reagendou. Não veio na primeira data, mudou, né? Mudou. Gerando, inclusive, para quem leu isso dentro da história, sabe que um transtorno muito grande para todas as pessoas que acreditaram naquilo. Isso não é muita novidade, a gente está falando aí de 2 grandes líderes e 2 grandes denominações espalhadas pelo mundo todo, mas aconteceu com diversos outros líderes religiosos pelo mundo afora, datando a volta de Jesus, levando grupos inteiros até um ato suicida no fim, por se decepcionarem pelo evento não haver acontecido, de Cristo não haver voltado, né? Depois de haver agendado. Se tem uma coisa absurda em falar em relação à segunda vinda de Cristo, é ter a ousadia de querer agendar a data da volta dele, né? É querer colocar na agenda de alguém o dia em que Jesus vai voltar. Isso é uma afronta ao texto bíblico que deixa muito claro que essa informação não estava nos revelada. Por mais que nós tenhamos a dedução de que hoje essa informação não está oculta nem ao Filho, né, nem ao Pai, todos eles hoje têm a informação e sabem que o que Jesus diz lá no texto é que que ele não sabia, né, nem o dia nem a hora, mas unicamente seu Pai. E se ele fez essa afirmação, significa dizer que ninguém tem essa autonomia, essa prerrogativa de se sentir o dono dessa revelação pautado em um texto bíblico profético que não respalda isso, né? Se o irmão me permitir, falando um pouquinho sobre a situação da segunda vinda afirmada, né, principalmente aí pelos preteristas, que inclusive há por parte deles uma dedução de que todos os eventos escatológicos já estão acontecendo, né? Na verdade, não é que eles dizem que todos os eventos aconteceram, eles tiram uma dedução de um retorno de Cristo e que os eventos escatológicos não que eles descreem dele, né? Até porque, por mais que nós tenhamos dentro das 4 visões da escatologia distorções, todo mundo ainda acredita numa segunda vinda de Cristo, num propósito de em que ele vem finalmente para reinar, governar, dominar a terra, sendo o rei de toda ela, né? E as discussões ficam como, às vezes, nós, por exemplo, cremos na vinda de Jesus ainda futuro em duas etapas, né?
Claro que todas as profecias, eu costumo sempre afirmar isso, as profecias a respeito da vinda de Jesus são profecias às vezes muito abertas, são profecias de interpretações abertas. E se o intérprete do texto não tiver muito cuidado, então há linhas de interpretação diferentes, em que algumas, inclusive, a gente preserva-se o direito até de respeitá-las, porque as pessoas respaldam-se com textos bíblicos e os defendem e com veemência usando textos escriturais que nós não podemos dizer dessas pessoas estarem agindo até de má fé. Não queremos jamais entrar nessa seara, né? Como também eles nos criticam da mesma forma, mas respeitam também a nossa opinião, né? Como eu já ouvi certa feita o pastor Augusto Nicodemos citando a respeito disso e falando que no dia em que Jesus voltar e arrebatar a igreja, ainda nós vamos subir discutindo, não te falei que ia ser desse jeito, e o outro, não te falei que ia ser desse jeito. Quem tiver com a razão ainda vai ficar querendo defender o seu direito de ter estado certo, né? Por quê? Porque as opiniões, apesar de divergentes, numa coisa concordamos, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Nesse ponto, há poucas questões que destoam disso. Aqui, claro que nós estamos falando de um contexto totalmente contraditório, de grupos que realmente querem entender, afirmar e impor um entendimento de que Jesus já voltou ou que Jesus voltaria dentro daquela data em que ele predisse, né? Não querem crer, como você falou, de viver como se houvesse um futuro, uma eternidade, como se tudo isso já tivesse sido resolvido. E não foi. Nós temos a plena clareza quando nós vamos entrar nos tópicos seguintes aí, falando de como será a iminente volta de Jesus. Então, falando aí do que ocorre no ano 70 depois de Cristo, que nós temos a informação, né, do que esse texto está dentro de uma complexidade, porque Jesus sobe com os seus discípulos e ali do monte ele olha para o templo, eles têm o templo diante da sua presença. E é esse momento que Jesus começa a falar de coisas futuras, falando de que não ficará ali pedra sobre pedra e que não seja derribada. Isso sim é uma profecia que se cumpre nos 70 depois de Cristo, mas ele não para a conversa, ele fala daquele tempo e ele fala até o fim dos tempos, né? A profecia foi se prolongando numa conversa, o sermão profético ele tem essa abertura e permite ao leitor ter uma visão das coisas que vão acontecer. E Jesus começa a incutir na mente dos discípulos que ele vai voltar. Inclusive, nós ainda discutiremos nessa aula aqui, a questão dos sinais que Jesus já prediz nessa mesma conversa. A evidência clara de que Jesus não voltou em 70 depois de Cristo, apesar de parte da profecia ter cumprido-se em 70, depois disso, muitas dessas outras coisas estão ainda vindo como sinais e acontecendo, o princípio de dores, né? Os eventos que vêm marcando a iminente volta dele estão, nós podemos dizer que os sinais estão se intensificando, né? Nós estamos vivendo cada vez mais a presença desses sinais. Se alguém pesquisar como acontecia, e é claro que ainda não é o tempo, mas falando de terremotos, usando um mero exemplo aqui, mas falando de terremotos como acontecia há cerca de 2000 anos atrás, próximo dos tempos dessa profecia, para os dias de hoje, a iminência, o número de terremotos é muito maior, mostrando a proximidade dessa iminente volta de Jesus. E não estamos ainda afirmando que isso pode acontecer hoje, amanhã, oxalá fosse. Nós estamos aqui esperando Jesus. Mas se não ocorrer, nós estamos conscientes de que nós estamos cada vez mais próximo dessa realidade, né? O pastor levantou um ponto aqui muito importante, que é as diferentes linhas, né? É muito interessante isso, pastor Saulo, porque nós temos irmãos em Cristo, filhos de Deus, salvos, que
pensam diferente de nós nessa questão da escatologia. Né? A gente tem aquela velha máxima que é união no essencial, né? E amor no que é diferente. Né? Então, se você é irmão em Cristo, crê que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele é Deus, que Ele vai voltar, mas às vezes você discorda, né, do jeito que Ele vai voltar. Mas, bom, a gente acredita desse jeito, o outro irmão acredita de uma outra forma, mas os dois acreditam que Ele vai voltar. São dois irmãos em Cristo, lógico, ninguém vai para o inferno por interpretar errado isso, ou interpretar de uma forma diferente de nós, né? Mas logicamente que são irmãos em Cristo e que nós temos que respeitá-los, nós temos que considerá-los irmãos em Cristo, né? Infelizmente tem muita gente que é muito beligerante, né? Se eu discordo uma vírgula de você, eu já quero entrar em guerra com você, e não é assim que funciona. No reino de Deus não é assim que funciona, não é mesmo, pastor? Bom, vamos lá. Pastor, beleza. Então temos algumas interpretações que na nossa visão, no nosso ponto de vista, é equivocada, né? Especialmente essas que ele colocou aqui, que o autor colocou aqui, são realmente equivocadas mesmo, né? Ele não veio no ano 70, não tem como marcar a data da vinda de Cristo, são realmente equivocadas, né? Mas como então que Jesus vai vir, né? Como, né? Essa é uma questão que às vezes conflita no meio evangélico, como a gente está falando, né? Existem muitas interpretações, são 4 principais linhas, né? Como o pastor falou, a nossa, né, chamada aí de pré-tribulacionista, dispensacionalista, né? Geralmente as Assembleias de Deus no Brasil defendem essa visão, geralmente, né? Acredita que a vinda de Cristo ocorrerá em 2 fases, né? Ocorrerá em 2 momentos. É a segunda vinda, e essa segunda vinda ocorrerá em 2 fases, tá? E no meio dessas 2 fases tem a famosa grande tribulação, né? Ou pelo menos metade dela, né? Segundo alguns, né? Mas vamos entender ela inteira aí para não entrar nessa, que senão a gente entra em outras aulas aí, não é verdade, pastor? Sim, sim. Como é que a gente pode entender isso aí, pastor? Essas 2 vindas, essas 2 fases, melhor dizendo. Os textos bíblicos que norteiam, né, a vinda de Cristo, e aí fica claro, a primeira volta, para o autor da lição cita aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e versículo 17, ele falando dessa primeira manifestação de Jesus para arrebatar, né? Como que vai ocorrer a ressurreição dos que morreram em Cristo. Ele fala ali do estado, referindo de novo, né, o estado intermediário, aqueles que morreram, e aqui bate muito nessa tecla os comentaristas do Apocalipse, né, que em diferentes circunstâncias em que essas pessoas morreram, né, não é só aqueles que estão nos sepulcros, mas indiferente em que situação isso tenha ocorrido e aonde esteja os restos mortais desse indivíduo, a Bíblia diz que dará o mar os seus mortos, a terra dará os seus mortos, e todas essas pessoas ressuscitarão para encontrar o Senhor nos ares. Então nós temos a consciência de que vai acontecer um grande movimento no arrebatamento. Essa é, à luz do que entendemos nas Escrituras, a primeira vinda. Jesus, ele virá para arrebatar a sua igreja, né? E essa promessa está lá em João capítulo 14, quando o próprio Jesus disse: vou preparar os lugares, se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Significando que aquele que estiver preparado, aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nesse momento será arrebatado e encontrará o Senhor nos ares. A segunda vinda será a vinda de Jesus à terra, será o momento, claro, tomando aqui o devido cuidado para a gente não, como o irmão acabou de mencionar, não entrar aí nas próximas lições, né, que vai tratar especificamente de como
ocorrerá, né? A próxima lição, inclusive, é sobre o arrebatamento da igreja, que engloba, de alguma forma, a volta de Jesus. Nós estamos aqui tratando especificamente de como isso vai acontecer. A primeira vinda, à luz do que entendemos, será nos ares. Jesus virá até os ares, a trombeta soará, conforme o apóstolo Paulo escreve aqui em Tessalonicenses capítulo 4, e ao soar da buzina, toda a igreja do Senhor encontrará o Senhor nos ares. Essa é a primeira vinda. E a segunda vinda, conforme também descrito aqui pelo autor da nossa lição, será o momento em que o Senhor virá na terra para reinar, implantar o reino milenar. Tudo dá a entender que isso ocorrerá numa grande batalha em que o Senhor virá para defender Israel num momento de um sufocamento, né, mundial, em que Israel, depois de ter quebrado o pacto com o anticristo, 3 anos e meio depois, ocorrerá a vinda de Cristo após os 3 anos e meio de terrível tribulação. Por certo, será também um dos temas nossos desse trimestre para poder aprofundar falando de cada um desses temas. É claro que, especificamente, considerando a profundidade do que tem a escatologia para nos revelar, e uma aula dedicada aqui para poder analisar exatamente essas 2 voltas de Jesus, né? Esses 2 tempos da sua volta, e o irmão muito bem colocou, nós somos pré-tribulacionista, dispensacionalista. É importante entender, inclusive, a fundamentação disso tudo, né? Porque às vezes tem muita gente que, pautado na sua crença e no ensino que possui, não que tenhamos dúvida daquilo que acreditamos. Eu fui criado no Evangelho e dentro das Assembleias de Deus, então eu sou muito naturalmente pré-tribulacionista, dispensacionalista, e teria muita dificuldade de crer em algo diferente, né? Participamos de uma escola bíblica de obreiro, pastor Fernando Carvalho, ensinando um pouco sobre o Apocalipse e falando um pouco de escatologia. Ele bateu nessa tecla falando das possibilidades de que o crente precisa só ter uma coisa em mente, estar preparado, porque até o século XVIII, como ele afirmava, as pessoas não estavam discutindo se Jesus viria primeiro arrebatar a igreja, se Jesus viria para governar e reinar sobre a terra. Não tinha muita discussão dentro do campo da escatologia, né? É claro que à medida que nós vamos estudando, vamos nos aperfeiçoando nos entendimentos, nas interpretações teológico-doutrinárias, é muito natural que nós nos deparássemos com essas até contradições de uma denominação em relação à outra na maneira de crer, que é o que a gente percebe que acontece. Mas ele trouxe ali um pouco a fundamentação de como, inclusive, formou-se a teoria dispensacionalista, né, no grupo dos irmãos, lá na Inglaterra, e tá, tratado e fundamentado numa teoria fundada por Nelson Darby. E ele, quando traz essa informação, é uma informação para nós, de alguma forma, chocante, porque muitas desses escritos do Nelson Darby foi pautado em uma profecia de uma jovem de 15 anos de idade que tinha revelações, e que ele pautou seus escritos ou fundamentou a sua teoria dispensacionalista nessas profecias. Então você vê que ela também abre margem para quem duvida do que cremos, também ter as suas permissões de às vezes, crer de forma diferente. E é por isso que a gente precisa sempre respeitar e entender, sim. Aí eu concordo com ele quando ele diz que a igreja precisa ter a consciência, o servo do Senhor tem que ter a consciência de estar preparado para a sua vinda. Ele vai voltar, tem uma promessa, e ele vai arrebatar a sua igreja. Tentar entender se ele já virá ou antes da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, ou após a grande tribulação, né? Que são os pré-tribulacionistas, como nós somos, ou os mid-tribulacionistas, que é aqueles que acreditam que Jesus virá no meio da grande tribulação, ou pós-tribulacionista, que é aqueles que acreditam que ele vai vir realmente só para a implantação do milênio, né? E os versículos bíblicos muitas vezes dá essas interpretações. As próprias parábolas de Jesus, em algum momento, geram em nossa mente alguns parafusos, que a gente tem diversos comentaristas teológicos e são escatólogos, né? Pessoas aprofundadas na escatologia, trazendo seus comentários, mas que ainda assim sempre
mesmo com essas visões, a gente ainda fica se perguntando, porque para fazer sentido aquele texto e aquela explicação de Jesus, como há bodas, onde tem um povo chamado, convocado e estando, mas tem alguém que é tirado e lançado fora da bodas. Veja que essas questões todas, por mais que qualquer intérprete escatológico tenta bater o martelo, ser ferrenho na sua verdade, o texto pode estar dando interpretação diferente daquilo que ele afirma. Então nós temos um posicionamento, e nosso posicionamento é que somos pré-tribulacionistas, acreditamos. Quando estamos falando de dispensacionalista, é bom deixar claro que isso não está totalmente atrelado ao contexto da escatologia, mas de toda a história bíblica, né? Das 7 dispensações que existiram desde a formação do homem, ou desde o período antes até da formação do homem, né? Quando o Senhor fez surgir a terra, né? Quando começou a criar-se todas as coisas. E ali entra a primeira dispensação. E passa-se as 7 dispensações, considerando que a 7ª dispensação será o governo de Deus na terra, o governo de Cristo na terra. Quando nós estamos afirmando sermos dispensacionalistas, nós já estamos lá nos enquadrando, lá nesse tempo do fim, tendo essa visão, mas crendo que essa etapa do fim se cumprirá dessa forma, em que Cristo arrebatará a sua igreja, a igreja não passará pela grande tribulação, não sofreremos nenhum dano, e há textos também para nos ajudar nessa defesa, para poder dizer que nós não passaremos ou não sofreremos o dano da grande tribulação, e que depois, sendo arrebatados, estaremos vivendo a bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra estará ocorrendo a grande tribulação, um período de grande sofrimento, com 3 anos e meio de falsa paz e os outros 3 anos e meio de muita assolação, a ira do Senhor sendo derramada sobre a terra. O governo do anticristo, temos a consciência de que estará ocorrendo nesse tempo, mas não é que é um domínio do mal, é a ira de Deus acontecendo contra o pecado, as injustiças praticadas pelos homens nessa terra. Perfeito, pastor. Eu queria também salientar, né, a respeito, né, dessas 2 fases da vinda de Cristo, que elas serão diferentes no método e no propósito, né? A primeira fase, né, como bem o pastor salientou, Jesus vem até os ares e arrebata a sua igreja, como bem disse, lá está escrito em 1 Tessalonicenses 4, né? Então essa primeira, qual que é o método? Jesus vem até o meio do caminho, até os ares. Qual o propósito? Reunir o seu povo a ele, né? Então nós vamos nos encontrar com Jesus e ele vai nos conduzir às bodas do Cordeiro, né? Às vezes a gente tem a imaginação que a gente vai entrar sozinho. Não, Jesus Cristo vai nos conduzir até as bodas do Cordeiro nessa primeira fase, né? Tanto o texto que o pastor citou, de João 14, dessa ideia de encontro, né? A parábola das virgens também dá essa ideia de encontro com o noivo, né? Então, já o método e o propósito é diferente também, né? O método, Jesus vem até a terra mesmo, né? Zacarias, capítulo 14, versículo 4, vai dizer que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, né? E como o pastor bem falou, qual que é o propósito? Socorrer Israel, né? Tem a grande tribulação, que a gente também não vamos entrar nela, que é tema de outra lição. A gente falar muito, a gente entra na lição dos outros aí, né? Mas o propósito é livrar Israel. Israel vai estar tão sufocado, né? E a descrição do profeta Zacarias é muito forte, pastor. Quando nós lemos lá capítulo 14, versículo 2, vai dizer que a cidade será tomada, casas serão saqueadas, mulheres serão violadas, a metade da cidade será levada cativa. Ou seja, Jerusalém vai estar quase que completamente destruída já vai estar a ponto de ser exterminada, né? E interessante que um teólogo chamado Zibord, ele vai dizer o seguinte, que um dos objetivos apresentados em Apocalipse sob selos, trombetas e taças é levar Israel a arrependimento.
Como resultado, o remanescente desse povo se voltará para Deus arrependido, aceitando Jesus como Messias. Aí, nesse momento, Cristo vem para socorrer, né? Socorrer Israel dessa grande tribulação, desse grande sufoco. Então, a diferença entre as duas fases é a primeira, Jesus vai reunir a sua igreja, os fiéis de hoje, né? Nós vamos ser arrebatados. A própria palavra dá essa ideia de ser tirado com força, né? De ser puxado com força, né? Isso nos ares. Na segunda fase é o socorro a Israel, tá? E isso será numa grande... A gente fala batalha, mas batalha se imagina que alguém bate, depois apanha, né? Quando nós lemos a descrição, né, Apocalipse lá, capítulo 19, não é uma batalha, é um massacre. Jesus chega, ordena e os exércitos são exterminados. Então, é um massacre, não é bem uma batalha, né? É mais um massacre do que uma batalha, né? Quer salientar mais alguma coisa aí? Não, sobre esse segundo tópico, tranquilo. Acho que podemos já caminhar para o terceiro, se irmãos entender. Maravilha. Bom, perfeito. Então temos essa ideia. Nós também não podemos nos aprofundar muito, que a gente entra nos próximos temas, né? Tem uma aula só sobre arrebatamento, tem uma aula só sobre grande tribulação, uma aula só sobre essa segunda fase aí, né? Sobre a batalha, a famosa batalha do Armagedon. Porém, né, nós temos aqui os sinais, né, pastor? A Bíblia vai dizer, o irmão já salientou sobre os sinais da vinda de Cristo, né? Antes de nós falarmos dos sinais, né, queria levantar um tópico aqui muito importante, pastor, que é sobre a iminência da volta de Cristo, né? Ou seja, Jesus, ele disse, né, o pastor já até mencionou, que acontecerão alguns sinais antes da sua vinda. Para muitas pessoas dá uma ideia de data marcada. Então, se acontecer isso, Jesus volta, né? Só que Jesus também vai dizer que a vinda dele, lá em Mateus capítulo 24, 27, é como um relâmpago, né? Dando a ideia de que é algo imprevisível e rápido, né? Relâmpago, você vê, você não tem muito tempo de ficar olhando para ele. E Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,2, vai dizer que a volta de Cristo é como um ladrão, ou seja, inesperado. Então, como a gente pode conciliar esses dois conceitos aí, né? De algo que parece que é marcado, que tem alguns sinais, e algo que pode acontecer em qualquer momento? O que nós temos a clareza é que o que Jesus quis fazer, alertando os discípulos, até porque os discípulos viveram no tempo deles na mesma esperança qual nós estamos repousados sobre ela, de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja a qualquer instante. Nós estamos esperando a volta de Jesus. E os discípulos tiveram convicções concretas diante dos sinais que eles viveram de que Jesus estava prestes a voltar. O João escreve o Apocalipse, embora eu acho que ele está escrevendo para nós sem perceber, ele pensa que está escrevendo para os dias dele com a realidade de estar vendo Jesus às portas. Isso é tão claro que não é só no Apocalipse, o livro da Revelação, mas as epístolas de João mostram esse mesmo sentimento de que Jesus está prestes a levar a sua igreja. A igreja do Senhor nunca pôde e nunca poderá viver sem essa esperança viva como a igreja primitiva viveu. Havia perseguição, houve no tempo deles. Todos os sinais citados por Jesus estavam acontecendo. Vide as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Tinha igreja morta, tinha igreja morna, tinha igreja... Eis a razão, porque há uma interpretação, inclusive, em algumas correntes teológico-doutrinárias, de que ali fala de 7 tempos da igreja.
Por que se fala disso? Porque não dá-se a impressão de que era só uma coisa daquele tempo, e era. Aquelas 7 igrejas estavam vivendo aquelas 7 situações. E a igreja, ao longo da sua história, nós temos entendimento de que ela viveu em todos os tempos essas 7 situações. Talvez nós estejamos vivendo com mais intensidade, pautado no sermão profético. O amor esfriará. O próprio Jesus falando isso como uma marca de sinal. Agora, o irmão faz a pergunta no seguinte sentido. Como que nós podemos entender que esse sinal chegou no topo ou no limite dele para dizer assim, agora é a gota d'água, Jesus voltou. Qualquer uma geração esperando Jesus, creu que viveu esse momento. Nós estamos hoje esperando Jesus com a clara percepção de que tudo que está acontecendo à nossa volta, em torno do mundo. E eu costumo dizer que a ótica do crente é a ótica de Deus. Você pode viver como um cidadão comum nessa terra, ainda pensando na importância e no valor do seu voto numa urna, como um cidadão comum, pensando em mudar alguma situação, alguma circunstância. Mas em algum momento, ou ao mesmo tempo, você tem um posicionamento de um cidadão do céu, em que você não pode criar uma perspectiva contrária a uma profecia. O sinal dos tempos não lhe permite criar uma perspectiva de grandes melhoras. Não estamos aqui fazendo ou sendo um profeta do caos, de que é para as pessoas descrer de que agora não tem que estudar mais, não tem que melhorar mais a nação, de que os políticos estão desobrigados de cumprir os seus papéis e suas responsabilidades. Não é isso que nós estamos afirmando. Nós estamos dizendo que, por mais que muitos desses estejam com a melhor das intenções, o mundo continua caminhando para o pior, como sinal dos tempos. Aí eu sou obrigado a olhar nesse sentido sob uma ótica divina. A ótica que é a de Deus sobre tudo que está acontecendo. As coisas não estão acontecendo por um acaso, tem uma profecia. Tem um Deus no controle da situação. E por mais que a gente tente organizar esse mundo, o mundo está sendo preparado para um governo que aparentemente vai organizá-lo. E isso também nós temos a clareza e a percepção desse movimento. Quem acompanha, quem lê jornais, quem vê no dia a dia as coisas acontecendo, e eu costumo ler sobre as duas óticas, sobre a ótica do cidadão da terra, mas também do cidadão do céu. Como pode um Estado como Israel, pequeno como que tem a sua formação como um sinal declarado por Jesus, quando vides a figueira florescer, saber que está próximo o verão. Isso vem acontecer bem dentro da nossa era. Somos um grande privilegiado, né? 1949, com um voto Minerva, e aí eu dou graças a Deus, de Oswaldo Aranha, representante na ONU e liderando essa reunião, em que o seu voto é decisivo para a formação do Estado de Israel, em que a própria ONU fica inerte a uma decisão dos que se opunham na divisão da terra com os judeus. E nessa divisão, em maio, eles resolvem separar suas terras, formar o seu Estado, e isso tudo com um cumprimento bíblico. Floresceu a figueira. Então, com a figueira florescida, tudo o que acontece com Israel, sinais de violência, agressão e guerras e tumultos mundiais acontecem o tempo todo em vários lugares do mundo. Mas a partir da hora que entra 1.200 homens do Hamas e entram com ações violentas contra Israel, é uma notícia mundial no instante seguinte. Exatamente. E isso é a evidência de que tem um relógio escatológico de Deus em pleno funcionamento nessa terra. Então, essa perspectiva, e aí a pergunta do irmão está muito atrelada a uma profecia de Jesus também ali no sermão profético, quando ele fala de como os homens estariam esperando a sua volta, lá em Mateus capítulo 25,
quando ele fala que eles estariam como nos dias de Noé, bebendo, comendo, dando-se em casamento, vivendo como se nada fosse mais acontecer. Não precisa de muito. A gente olha para um culto, irmão, e eu consigo te responder. Eu vou num culto, numa reunião da igreja, e eu consigo te dar as respostas claras da realidade que nós estamos vivendo. O comportamento cristão é uma resposta a essa profecia. E isso falando de uma realidade que a gente vive no nosso dia a dia. E que não precisa de como alguns anos atrás se contava sobre a história de igrejas nos Estados Unidos que fechavam durante 30 dias para tirar férias. Isso aí parecia ser uma coisa absurda, né? Hoje, para nós, assim, quem que era mesmo que fazia isso? Então, assim, quem está diferente no mundo? Os sinais estão só aclarados. Quem é salvo, crente em Jesus e que está esperando a sua volta, só perceba que todas as coisas, e aí, teve tempos diferentes disso? As 7 cartas à igreja da Ásia já mostram que tinha alguns crentes que eles iam numa reunião social, embora eles pensavam que era uma igreja. Vomitar-te-ei da minha boca, porque és morno, não és quente nem frio. A intolerância de Deus, a apatia espiritual de uma igreja. Será que não está acontecendo nada? Então o sinal dos tempos estava lá na época que João está escrevendo as 7 cartas à igreja da Ásia. Tantos anos, séculos depois, nós só estamos vivendo a intensidade disso como sinal. Então, entre parecer que vai ter um pico, não consigo ter essa percepção. Eu consigo ter percepção nos movimentos que vão acontecendo no mundo e que todos esses movimentos eles só vão florescendo a profecia, eles só vão sendo um cumprimento profético. O mundo sendo preparado para um governo único e mundial, como será o anticristo, em que, para ter um governo iminente de 7 anos e trazendo falsa paz em 3 anos e meio, ele precisa de uma terra muito organizada e preparada. Os blocos econômicos estão aí para poder evidenciar a força desses blocos econômicos. Então, esses burburinhos ou os barulhos que ficam meio parecendo que vai destoar a profecia, como está acontecendo nesse momento, né? A maior potência econômica mundial parece estar criando um clima com o resto do mundo inteiro. Essas coisas não nos assustam, irmãos, porque nós temos uma clareza bíblica, uma evidência profética de que ali é só burburinho. No fundo, as economias continuam sendo fortalecidas nos seus devidos e referidos blocos para poder estruturar uma economia mundial, para ter um centralizador, para ter um líder mundial. Né? Então, o Mercosul vai acabar? Não vai, então não se iludam. Né? E se acabar, a ALCA vai se fortalecer. Então, tenha consciência de que esses blocos econômicos eles são um preparo para o anticristo. Pode parecer que não, mas nós estamos tendo a clara evidência disso. Aí é claro que daí alguém fala assim, mas e o Brexit? Irmãos, tem algumas profecias para mostrar. Não estou dizendo que esse país seja um dos países apoiadores e sustentadores de Israel, principalmente no pleno governo do anticristo, mas pode ser que seja. Então a gente fica tentando, às vezes, observando esses movimentos, atento aos chifres do comando e aos apoiadores de Israel, que estão dentro do texto de Apocalipse. Se a gente prestar atenção no movimento, os sinais estão só evidenciando. Compreende? Então a gente está vendo isso tudo são sinais que a igreja só precisa estar atenta. Agora, não teve geração que não viveu dentro do seu tempo e dentro da sua geração alguma coisa que não fizesse eles descrer ou perder a sua esperança numa volta iminente de Cristo. Eles viram e viveram picos como esses que nós estamos vivendo. Pode ser que nós estamos achando que estamos vivendo a intensidade deles e teremos uma surpresa. Passará a nossa geração, chegará outra e viverá isso de forma ainda muito mais intensa para a iminente volta de Cristo. Eu gostaria que fosse a minha, que estivesse vivendo no limite disso para Jesus nos arrebatar o quanto antes. Mas se assim não for,
não nos surpreenderemos se não for essa. Apesar das muitas afirmações até de pregadores, somos a geração do arrebatamento. Um perigo de, às vezes, essa afirmação. Difícil, né? Se não for, né? E aí como que fica? Você corre o risco de estar por a data igual o indivíduo, só não disse o dia, mas disse que será a sua geração. Passa a sua e como fica. Então, nós não queremos incorrer num risco de falar aquilo que a palavra não nos permitiu. Mas queremos dizer que essa acomodação das pessoas de estar esperando Jesus, mas como o apóstolo Pedro escreveu, de que eles iam começar a dizer que estava demorando, mas o próprio Pedro vai dizer que 1000 anos para ele é como um dia e um dia é como 1000 anos. Então, o controle continua na mão do Todo-Poderoso. Pode ser que nós tenhamos uma surpresa há alguns segundos, alguns minutos, alguns dias, ele volte para nos levar para estar com ele. O que a igreja precisa estar à luz da sua palavra é preparada. É só essa orientação que a Bíblia nos dá, né? Ele vai voltar, né? Não dá para poder ficar pautado só num conceito teológico, né? Será que esse sinal, você vai ficar medindo sinal e corre de continuar por aí medindo sinal. É melhor você esperar Jesus voltar, porque ele pode voltar a qualquer momento. Eu acho que eu vou voltar agora porque o sinal está... Não espera sinal, não. Fica crente hoje, firme hoje, servindo a Jesus hoje, porque pode ser que os sinais já se cumpriram todos e Jesus volte amanhã, porque já tem espaço para tudo isso. O evangelho do reino será pregado a todas as gentes e virá ao fim. Num certo contexto, o mundo todo já ouviu falar de Jesus, sim. Num certo contexto. O senhor tem convicções de uma evangelização missionária em massa em que todas as pessoas, ou não há ninguém que não tenha tido acesso ao evangelho? Nós não podemos, talvez, fazer essa afirmação, né? Tratando-se de tantos grupos tribais, de tantos povos espalhados pelo mundo, nós não queremos cometer uma covardia, uma injustiça de dizer que todos os povos já tiveram acesso ao evangelho. E se é essa a falta, pode ter certeza que, se depende disso para um cumprimento profético da vinda de Jesus, ele envidará todos os meios, recursos e forma para que essas pessoas sejam alcançadas e ouçam o evangelho, se a literalidade desse versículo está dizendo nesse aspecto de que isso faz parte da iminente volta de Cristo. Creio assim, e se creio assim, pode ser que o Senhor ainda está tratando algo para que algum dos povos que não teve acesso tenha, porque é também um sinal citado lá. Mas eu acredito que tenho vivido, dentro da nossa geração, todos os tipos de sinais, né? Quando a gente vê lá caindo ali, vê que muita gente voltou para Jesus quando viu o World Trade Center cair, desabar. Jesus vai voltar mesmo, porque os caras conseguiram entrar nos Estados Unidos e derrubar uma torre. Então, perceba, irmão, que para muito aquilo virou um grande sinal. Vem a pandemia, o povo entra em desespero e agonia, agora é a volta de Jesus mesmo. Está todo mundo acomodado de novo, como se Jesus nem fosse voltar mais. Perceba que, então, as intensidades de sinais, em todos os tempos, a gente está falando disso, por exemplo, falamos agora de pandemia, mas houve pandemias na história em que dizimou um percentual muito maior da população e Jesus não era ainda a volta de Jesus. Compreende que, então, a intensidade do sinal para cada tempo não dá para poder falar assim, é agora ou vai demorar mais algum tempo. Já teve motivo suficiente com os sinais citados na palavra para dizer ele voltou, já houve e não aconteceu, né? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, esses eventos todos foram eventos marcantes no mundo que a intensidade deles apontava para isso. Há quem creia que haverá uma terceira guerra mundial como ainda um grande sinal da volta de Cristo. Nós temos rumores para isso. Vivemos uma geração que a gente está vendo toda hora um barulho nesse sentido, né? De alianças mundiais, de movimentos bélicos mundiais se unindo e se organizando, talvez num grande preparo para um movimento dessa forma. E isso pode ser sim uma realidade.
A igreja tem que estar esperando Jesus. Por isso que nós viveremos isso. Essa terceira guerra mundial faz parte de agora ou faz parte da segunda vinda? Estou esperando Jesus agora, não quero nem preocupar com essa questão. Mas não podemos deixar de estudá-la, não podemos deixar de falar, não podemos deixar de atentar-se para esses sinais. Não é isso, querido? Maravilha, o pastor Saulo. Eu queria também fazer uma analogia a respeito desses sinais, né? A respeito do que o irmão falou muito bem, né? Os sinais, eles sempre aconteceram, né? O escritor aqui levantou falsos cristos, falsos profetas. Isso já acontecia na época de Paulo, na época de Timóteo. O apóstolo Paulo aconselha, né, Timóteo aos falsos profetas. Jesus já falava sobre ele. A apostasia já acontecia na época de Timóteo, né? O apóstolo Paulo vai aconselhar ele a respeito disso. Doutrinas diabólicas também, perseguição cristã já acontecia. Sinais da natureza sempre aconteceu, né? Sinais sociais, a ciência. Mas uma coisa que a gente poderia falar, ô pastor, aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, vai dizer que essa questão dos sinais é como dores de parto, né? Imagine só uma mulher com dores de parto, né? Não sei se o pastor tem filhos, né? E se foi a respeito de um parto normal, né? Como antigamente. Mas como que é o processo das dores de parto? A mulher, ela começa com uma dor pequena e um grande período, mas uma dor um pouquinho maior, um período um pouquinho menor, e assim vai. Então a dor de parto, ela começa com uma dor pequena e uma frequência pequena, um grande intervalo entre a dor, né? As dores vão aumentando e o intervalo entre elas vai diminuindo. Essa é a dor de parto. A mulher aí que já passou por isso sabe que é assim. A dor de parto começa pequena com intervalo grande. Conforme vai passando o tempo da criança nascer, a dor de parto começa a ficar muito grande e o intervalo fica muito pequeno. Certo? Então os sinais sempre aconteceram? Sempre aconteceram. E eles servem, né, de alerta para nós. É Deus apontando, falando, eu tô vindo, pode acontecer. E como que nós vemos o mundo? Cada vez mais os sinais estão mais fortes e com intervalo mais curto entre eles. Sim. Por exemplo, né, talvez a gente aqui no Brasil não consiga ver, a gente tem uma situação um pouco confortável em relação ao cristianismo, né? Aqui no Brasil a gente tem um conforto. Mas no século XX, nesse século que passou, mais cristãos foram mortos do que os séculos anteriores. Considerando os 3 primeiros séculos, né, da igreja cristã, que foi uma perseguição muito forte, mas no século XX mais cristãos foram martirizados do que o primeiro século, do que o segundo, do que o terceiro, tá certo? Você vê que no século XX aconteceram 2 guerras mundiais, algo que nunca tinha acontecido na história da humanidade, uma guerra envolvendo tantos países. Que a gente via era uma guerra ali, um país contra o outro, às vezes dentro de um país uma guerra civil. Agora a gente vê guerra entre países, entre vários países, o tempo todo, né? Ou seja, os sinais eles estão ficando cada vez mais intensos e o período entre os sinais cada vez mais estreito, curto, como as dores de parto, tá? Então, como o pastor bem falou, os sinais sempre aconteceram, sempre existiram falsos cristos, sempre existiram falsos profetas. Eu acho muito interessante lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, que o apóstolo Paulo até dá nome para 2 deles, né? Lá, cuidado com esses fulano aí, que eles são falsos profetas, ou seja, lá na época de Paulo. Hoje a gente tem apostasia, hoje a gente tem, como o pastor falou, né, 7 cartas do Apocalipse, naquela época a igreja de Laodiceia já estava fria. A igreja de Éfeso já tinha largado o primeiro amor já. É o que a gente vê hoje nas nossas igrejas. Então os sinais eles servem para mostrar, para nos alertar.
como o pastor falou, não dá pra gente datar, né? O sinal, tá acontecendo muito sinal, então vai ser agora. Né? Só quem sofre, só a mulher que sofre a dor de parto sabe até quanto que ela aguenta, né? Talvez nas primeiras dores aqui ela já, não tô aguentando mais, não tô aguentando mais. Mas quando chega lá na dor mais forte, ela tá aguentando. A igreja, né? A igreja está vivendo isso, né? Exatamente. Nós estamos como que agonizando pela volta de Jesus, dada a intensidade dos sinais, né? O mundo oprime a igreja cada vez mais por causa dos seus valores, dos seus princípios, da sua fé, né? A nossa defesa em relação a Cristo causa-nos essa opressão. Como o irmão colocou, a questão da perseguição religiosa que foi intensa, e é claro que a gente tem sempre que considerar que a questão de proporcionalidade, né? Falávamos de um tempo, hoje nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas dentro do nosso tempo, né? A proporcionalidade de povos é muito maior, né? Nós estamos numa dimensão de número em termos de pessoas em que é natural esse número ser sempre maior. Mas não vem nem ao caso, não é nem essa a questão da proporcionalidade aí, em termos, é a intensidade da perseguição. Ora sorrateira, mas ela existe, né? Nós falamos de liberdade religiosa no Brasil, mas isso é muito entre aspas, né? Há uma perseguição aí enrustida. Ideológica. Usa a ideologia, né? Usam a ideologia, porque ela atrai parte dos cristãos que eu sou quase, não quero fazer uma afirmação maldosa no sentido daquele que às vezes já se vendeu para o sistema, já se entregou para o sistema, né? E aceita o sistema como algo normal e vive com o sistema numa parceria de toma lá da cá, defendendo inclusive os valores absurdos do sistema, né? Valores que contradizem os princípios da palavra de Deus. E tem igrejas e cristãos que já se renderam, já ajoelharam para isso e, inclusive, eles estão aí prontos, não é a confrontar o mundo, mas a confrontar os crentes que não concordam com eles, né? Nós viramos motivo de chacota e crítica na boca dessa gente. Mas nós não estamos aqui para fazer uma defesa em relação a isso. Nós continuaremos defendendo a verdade do Evangelho, custe o que custar. Isso nos custará preço e vidas, a gente sabe disso. Mas vamos continuar fazendo essa defesa. Isso vai jogar muitos crentes ainda numa condição de uma pobreza extrema, de que não vai permitir ele nem avançar socialmente, porque ele tem uma posição de valores que contradiz o sistema, né? E aí a igreja não pode se perder, desvirtuar de uma eminente volta de Jesus. Ele vai voltar. A convicção é essa. Ele está prestes a voltar. Maravilha, pastor Saulo. Mais alguma consideração, uma ponta aí que o pastor quer tratar ainda? Não, aqui acho que falamos de todos os tópicos da lição, né, de uma forma muito tranquila e falando de uma forma muito aberta, sem prender muito ao texto da lição, mas que eu acho que vai contribuir aí para os professores da Escola Bíblica Dominical, para que eles possam preparar aí, seja mais um subsídio, né, no auxílio aos professores na preparação da sua aula, né, observando todos esses pontos, né? Não está aqui não falamos aqui de forma muito estruturada pelos tópicos, mas citamos todos eles aqui, procurando ajudar aí os professores para que eles possam assim também contribuir com as suas classes, com os seus alunos, e que seja uma aula bastante participativa, atentando para todos esses movimentos, levando aí o aluno a refletir, né, sobre esse posicionamento de cidadão do céu, de cidadão da terra, para ele não perder esse norte, que tem muita gente querendo viver só como cidadão da terra, querendo as riquezas desse mundo, buscando as coisas daqui e esquecendo que ele é um cidadão do céu e que ele não pode perder esse foco, né? Que Deus possa abençoar grandemente cada um dos professores em nome de Jesus. Amém. Obrigado você, professor, você, professora que está acompanhando essa aula. Que a sua aula seja uma bênção e você possa edificar a vida dos seus alunos. Você que não é professor,
Agradeço também a sua atenção, que você possa estar sendo edificado por essa videoaula de apoio aí, tá bom? Deus abençoe a cada um e até uma próxima.